A Bíblia diz que o homem é falho, então todos nós temos um problema para ser resolvido. Aleluia. Aquele homem tinha uma lepra. Todos nós, aleluia, temos um tipo de lepra e nós precisamos da operação miraculosa do Espírito de Deus para nos ajudar. Aleluia. Aleluia. E ele não era eu, um homem nada, não sou nada. Ele era o herói de guerra. Oh, aleluia. Miqueias nube as terras no Micovas. Eu nunca tive a infelicidade de participar de uma guerra, porque deve ser uma felicidade muito grande. Aleluia. Mas eu já conheci pessoas que participaram de guerras, os pracinhas brasileiros. Aleluia. Em 1945 eles participaram da Segunda Grande Guerra Mundial para defender os interesses das nações. Aleluia. Da mão de Hitler. E eu conheci alguns pessoalmente. Aleluia. Porque eu estive na Marinha de Guerra do Brasil. E quando nós íamos desfilar no dia 7 de setembro, aleluia, de Vitória do Espírito Santo, lá estavam os pracinhas, eram os primeiros a sair. A honra era deles, aleluia. Muitos deles com defeito no corpo, aleluia, porque eles eram heróis de guerra. Perderam um braço, uma perna, mas lá estavam eles, em suas cadeiras de rodas, aleluia, sem braço, sem perna, sem mão, alguns faltando olhos, mas marchando diante da marinha, do exército e da aeronáutica. Aleluia. A marinha na minha época era idolatrada. Todo mundo gostava quando via a Marinha de Guerra do Brasil marchando e desfilando, aleluia, no centro de Vitória. Mas quando os pracinhas brasileiros, heróis de guerra, iam passando, todo mundo aplaudia, porque sabiam que eles haviam, aleluia, colocado suas vidas em risco e em perigo para garantir a nossa segurança. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele herói de guerra, na Síria também, ele havia exposto a sua vida muitas vezes ao perigo para manter a segurança de sua nação e de seu país. Mas como eu já disse, como a Bíblia diz, ele era leproso. Aleluia. Aleluia. Todas as pessoas têm uma lepra. É um problema. É um problema insolúvel. Por mais que você queira dar solução de certos problemas para a sua vida, parece que eles se avolumam cada vez mais. Parece que eles crescem cada vez mais. Parece que não existe a solução. Parece até mesmo que Deus não está se importando contigo, porque o seu problema, a cada dia que passa, ele piora. Mas nesta noite, eu quero te dizer, você que está ao alcance de nossa voz, aleluia, que os seus problemas, ele tem a solução. Porque aquele homem que nem judeu, nem crente, ele alcançou de Deus a misericórdia e a cura divina e a libertação. Aleluia. Miqueias nube as terras no Micovas. Posso sentir a presença miraculosa do Espírito de Deus nesse lugar. Aleluia. E eu vim aqui nesta noite para falar com você acerca da salvação genuína. Aleluia. Da salvação simples, que é de graça, foi efetuada no Calvário. Mas esse homem, quando ele chega em sua casa, ele havia dado uma batida contra Israel e levou presos cativos judeus. E no meio havia uma menina. Aleluia, Deus. Aleluia. Os historiadores chegam a dizer que a lepra dele era escondida. Era do lado. Não dava para ver. Sabe por quê? Porque ele usava uma armadura de soldado. Então quem sabia que ele tinha, por exemplo, essa lepra, era somente a sua esposa. Os mais chegados sabiam. Aleluia. Dizem que quando naquele dia ele trocava de roupa, a menina viu. A menina tinha 12 anos de idade, viu que ele tinha uma lepra do seu lado. E ela chega então para a esposa daquele homem famoso e diz a ele: olha, você, se a senhora levar o seu esposo, se o meu Senhor for, aleluia, até Samaria, diante do homem de Deus que lá está, ele será restaurado de sua lepra. Aleluia. Imediatamente, ele foi ao rei da Síria. O rei da Síria enviou ele ao rei de Israel. Aleluia. E o rei de Israel achou aquilo um absurdo.
rasgou seus vestidos e disse: veja bem e anotai, aleluia, eis que este busca ocasião contra mim, aleluia, aleluia, como porventura estou no lugar de Deus, para dar a vida, para matar, para vivificar, ou seja, para ressuscitar. Porventura estou no lugar de Deus, para restaurar alguém da lepra. E diz a Bíblia que esta fala chegou aos ouvidos, aleluia, do grande profeta Eliseu. Então o grande profeta Eliseu, ele manda um recado para o rei de Israel. Ele diz: olha, porque rasgastes os seus vestidos, manda ele vir a mim, e tu saberás que é profeta em Israel. Nesta noite nós queremos dizer para você que ainda há profeta na igreja de Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado, enaltecido, engrandecido é o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Foi morto, reviveu, mas ressuscitou e agora se encontra vivo por toda a eternidade. Aleluia. Mas você acha interessante? O interessante é que ele foi o profeta. O profeta não saiu de casa, não é isso? O profeta Eliseu continuou dentro de casa. Mandou um mensageiro aí que dá a ideia que deve ser Geazi ou Geazi, dizer a ele assim: olha, vai e lava-te no Rio Jordão 7 vezes, ficarás puro da tua lepra. Ele achou um absurdo, porque ele era um homem importante. Ele pensou que quando ele saísse, quando ele chegasse, o profeta Eliseu iria sair de encontro a ele para saudá-lo. Aleluia. Ia parar ele falou, ia parar diante dele e ia dizer, invocar o nome do Senhor. Aleluia. Iria ainda passar a mão sobre a enfermidade para ele ser purificado. Mas o profeta não fez isso. O profeta mandou um mensageiro a ele e disse: lava-te 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Aleluia. Nesta noite Deus está mandando pessoas se lavarem nas águas do Rio Jordão. Porque o Jordão está lá em Israel. Mas o Jordão espiritual, como foi cantado nessa noite, quando o Jordão passarmos unidos, ele está aqui para passarmos esse Jordão. Qual é o seu problema? Você está leproso? Então é noite de você se lavar nas águas do Rio Jordão. Aleluia. O Jordão está aqui entre nós. Mas para adentrar os céus, nós temos que atravessar o Jordão. O Jordão espiritual. O Jordão é um rio espiritual, que se Deus não abrir para a igreja, ela não pode atravessar, não pode passar para o outro lado, assim como Deus, aleluia, fez com que Israel atravessasse o Rio Jordão, aleluia, abrindo o Rio Jordão, para que Israel passasse em terra seca, aleluia, para tomar posse da terra prometida, e mais especificamente, da primeira grande cidade, que é a grande cidade de Jericó. Aleluia. Mas engraçado que ele falou assim, ó: eu não vou fazer isso não. O general falou que não ia fazer isso, entendeu? Homem importante. Porventura, o rio Abana e Farpar, está escrito isso. O rio Abana e o Farpar não são mais, as águas dos rios Abana e Farpar não são mais claras e melhores do que todas as águas de Israel? Sabe por que ele falou isso? Porque as águas do Rio Jordão são águas barrentas. Durante todo o ano. As águas do Rio Jordão, elas não se tornam cristalinas nunca. Estão sempre barrentas. Aleluia. Sempre barrentas. E quando ele viu aquelas águas barrentas, aleluia, como água de tempestade, de chuva, de enchente, ele achou absurdo, porque na cidade dele, no país dele, tinham rios, tem rios que são melhores do que o Rio Jordão. E ele pensou na sua carnalidade, aleluia, que era a cor da água que importava. Na sua carnalidade, ele pensou que pelo fato, aleluia, das águas dos rios Abana e Farpar serem cristalinas, elas eram melhores do que as águas de Israel. Aleluia. Mas eu quero dizer à igreja nessa noite que não existe possibilidade alguma das águas do mundo serem melhores do que as águas da igreja. Aleluia. Porque a Síria simboliza o mundo. Israel simboliza a igreja de Deus. Aleluia. Não depende das cores ou da cor da água.
Depende de quem fala. Depende de quem opera maravilhas. Quando Deus manda, Ele garante. Aleluia, Deus. E diz a Bíblia então que ele não quis ir embora, se voltou para ir embora. Os servos dele que foi com ele disse assim: porventura, se o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa muito grande, muito difícil, o senhor não faria? Ele disse: faria. Aí eles disseram para ele: quanto mais? Ou seja, 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão para ficar purificado. Qual é o problema? Se o profeta mandasse fazer uma coisa muito difícil, o senhor faria? Faria. E por que o senhor não faria essa coisa tão simples? Que é mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Amém? Tem pessoas, você convida: vamos ali, vai matar alguém, ele vai contigo. Vai contigo. Isso é geral. Não é aqui em qualquer lugar, né? Vamos fazer isso, ele vai. E coisa profunda. Mostra que tem muita coragem. E tem gente que não tem medo de nada mesmo. Mas quando fala da igreja, ele morre de medo. Ele faz qualquer coisa, menos vir para a igreja, menos aceitar o nosso Senhor. Aí ele diz: isso aí não é para mim não. Esse negócio não é para mim. É o que Naamã falou com os seus servos: esse negócio não é para mim. Mergulhar em água de Jordão, essa água barrenta, essa água suja. Aleluia. Agora eu quero dizer para vocês: quem que simboliza Eliseu? Significa a pessoa do Senhor Deus. Deus, não é isso? E Naamã simboliza o pecador em desespero total, necessitado de cura divina e de libertação e de salvação. Porque vocês podem prestar atenção que na purificação de Naamã, ele não recebeu só a cura, ele recebeu a salvação. Aleluia. Os 2 servos de Naamã simbolizam a pessoa do Espírito Santo, o conselheiro. Deus manda você fazer uma coisa, aleluia. Aí o diabo fala contigo assim: não faz isso não. Não é verdade? Mas o Espírito Santo fala assim: faça isso. Mergulha nessas águas, aleluia. Porque se você mergulhar, Deus tem uma grande vitória para entregar em suas mãos, na sua vida e no seu seio familiar. Aleluia. Aleluia. Vou fechar. Só uma palavra porque... tá ali. Pode falar comigo? As horas. 9h30. 9h26. Naamã é a pessoa, é a figura do servo, do homem sem Deus. Não é verdade? E o nosso irmão Eliseu tipifica a pessoa do Senhor Deus, quem opera maravilhas. É quem dá ordem, diz assim: vai e faça isso. Aí eu digo assim: eu não vou. Porque o homem, aleluia, tem mais sensibilidade a não fazer aquilo que Deus mandou do que executar as ordens de Deus. É natural isso. Aleluia. O homem é natural. E ele age de acordo com a sua natureza. Tem uma coisa? Quando eu não era crente, eu era puxador de samba. Eu cantava samba na avenida. Cidade de Itaperuna. Na cadeia do Marca Tempo. Não tinha problema nenhum para mim cantar samba no Marca Tempo. Tomar cachaça a noite toda. Caipirinha a noite toda. Cerveja a noite toda. E outras coisas piores do que a bebida alcoólica. Que não é lícito aqui falar e nem dizer. Porque faz parte de um passado distante. Aleluia. Aleluia. Quando eu via aquele jovem da igreja metodista ardeana antiga, tudo de terno, calor terrível, Itaperuna, eu ria e falava: esse rapaz é maluco, esse menino. Criança, 12, 13, 15 anos, tudo usava terno. E eu era esperto da história, né? E eles não. Eles eram os quadrados que eles falam, né? Os bobões. Primeira igreja evangélica que eu entrei na vida foi na metodista brasileira e fiquei menos de 5 minutos. Só lembro de uma pessoa ali, do Jailton, que hoje é o padeiro do Mercado Bravo. Ele era muito novinho. Ele olhou para trás, me viu. Falei: o que estou fazendo aqui? Fui dar as costas, fui embora. Mas naquele dia começou. Aquele dia começou, né? Eu tinha 15 anos de idade, 16. Com 28 me converti. Aí o que acontece? Vamos para a igreja, Rui? Falei: igreja. Fazer o que, igreja? Eu falei com a esposa do irmão Jansen, não foi? Igreja para quê? Alguém gosta de igreja? Entendeu? Falei com eles lá.
Ser crente para quê? Alguém gosta de crente? Gosta de igreja? Né? Não é? Os crentes, o que o crente pode fazer? Nada. Crente não pode beber. Crente não pode fumar. Crente não pode namorar fora de casa. Não pode. Crente não pode nada. Crente pode almoçar, jantar, tomar café. Até roupa, dependendo, crente não pode usar. Dependendo da denominação dele. Aí ela falou, conversando ela, o esposo dela, e o pastor Milton. Eu falei, eu crente, por acaso, não foi? Nunca pensei em ser crente na minha vida. Ser crente pra quê? A irmã Ana também sabe ali, ó. A sogra da vizinha da minha mãe, frente a frente, assim. Ser crente pra quê? Pastor, nem pensar. Ser pastor pra quê? Ser pastor pra quê? Não pode fazer nada? Não pode ser visto em qualquer lugar? Às vezes não está fazendo nada, mas se for visto, vou falar, está fazendo. Entendeu? Mas acontece que o plano de Deus não é o plano do homem. O projeto de Deus não é o projeto do homem. O homem precisa compreender que Deus tem um projeto para a sua vida. Depois do conselho daqueles servos, Naamã compreendeu que Deus tinha um projeto para a vida dele e obedeceu o profeta e mergulhou 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E diz a Bíblia, aleluia, que a lepra dele foi curada e ele foi purificado e sua pele se tornou como a pele de uma criança. Aleluia. Isso se chama projeto de Deus. Projeto de Deus. Mateus capítulo 6, gosto muito. Do verso 25 ao 34, nosso Senhor fala, não estejais cuidadosos ou solícitos, quanto que haver de comer, quanto que haver de vestir, quanto que haver de beber. Aleluia, ele diz assim, porventura, vós não valeis mais do que, né, o vosso corpo vale mais do que o alimento, a vida mais do que o alimento, e o corpo vale mais do que as vestes. Mas tem muitas pessoas que estão mais preocupadas com os vestidos, com as roupas. Aleluia, estão solícitos, estão cuidadosos, preocupados, desesperados. Aleluia, porque olha para a sua despensa e lá tem o último quilo de arroz. Aí fica desesperado dizendo assim, o que é que eu vou fazer amanhã? Olha só, o amanhã nem chegou e ele já está desesperado, tendo ainda o que comer em casa. Aleluia, é o mesmo que você sofrer por antecipação. Aleluia. Aleluia. 6,33 de Mateus diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A ordem de Deus para a igreja e para todos nós é que busquemos primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar está o reino de Deus. Aí você vai dizer, mas que reino? Não estou vendo nada. Pois é, nosso Senhor disse que o reino de Deus, ele não vem com aparência, ó, forma física, mas ele vem de forma invisível. E nosso Senhor disse que o reino de Deus já está entre nós. Ele já está entre nós. Mesmo assim tem que buscar esse reino. Quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, na verdade, você está buscando o próprio Deus. Não tem como buscar o reino sem buscar a Deus. Não tem como buscar a Deus sem buscar o reino. Uma coisa não é sem a outra. Então a função da igreja, aleluia, é deixar Deus fazer com ela, como Deus fez com Naamã, Ciro. Ele não era nem crente, irmãos. Só se converteu depois, né? E nem sabia que era o Senhor. Mas o Senhor deu livramento à Síria através das mãos dele. O capítulo 5, do segundo livro dos reis de Israel, começa dissertando sobre isso. Naamã, a Bíblia fala claramente, lá no primeiro versículo, que o Senhor deu livramento à Síria através de suas mãos. Ele nem sabia quem era Deus. Ele nem sabia que Deus operava através dele. Ele pensava que era Rimó, o Deus da Síria. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Tem muitas pessoas ao nosso redor que ainda não são cristãs. E Deus tem dado escape, tem dado livramento a elas, porque tem um propósito para as suas vidas. Aleluia. E a igreja de Deus é formada por pessoas simples, aleluia, e até fracas. Mas o dono da igreja, ele é todo poderoso, é criador dos céus, da terra, aleluia, do mundo e tudo que neles há.
Então Naamã, quando ele mergulha 7 vezes nas águas do Rio Jordão, ele pode contemplar e ver o poder miraculoso de Deus operando em sua vida. Quando ele termina de receber, ele volta ao homem de Deus. Versículo 15. Aí ele volta ao profeta Eliseu. Quando ele chega lá e quer dar presente ao profeta. Muito dinheiro, o profeta disse que não. Porque a obra de Deus não é comércio. Nós não fazemos comércio com a obra de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itaperuna não faz comércio com a obra de Deus. Nós não visamos dinheiro, visamos almas para o reino de Deus. Visamos a sua conversão, aleluia, ao nosso Senhor, para que você também seja feito participante da glória eterna de Deus, juntamente com a igreja. Aleluia. Mas aí Naamã vai ao profeta, e o profeta rejeita os presentes. Quando chega a hora de Naamã voltar para a Síria, porque ele tinha que voltar para o seu país, viu o que está escrito ali? Ele disse assim: ore ao Senhor. Ele disse: meu Senhor, ore ao Senhor. Pediu que eles orassem por ele. Ore ao Senhor e peça a ele para ele me perdoar. Todas as vezes que meu Senhor, ou seja, o rei da Síria, for à casa do seu Deus Rimon, aleluia, se prostrar diante dele, porque o rei da Síria, meu Senhor, desvido, ele se encosta na minha mão. Eu sou homem de confiança dele, não posso abandonar aquele homem. Eu também sou sírio, eu preciso cuidar da minha nação. E o rei da Síria precisa de mim. Todas as vezes, aleluia, que ele for à casa do seu Deus, não falou mais do meu Deus, do seu Deus, eu terei que ir com ele, porque ele se encosta na minha mão, ele tem confiança em mim, sabe que eu cuido bem dele, da sua família, sou responsável pela segurança da nação. E que eu tiver que me prostrar, peça ao Senhor para me perdoar. Aleluia, porque eu não posso abençoar, abandonar o meu Senhor. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Então ele voltou para Israel, para a Síria, e ele pediu ao profeta que desse a ele uma medida de mula, ou seja, quanto uma mula aguentasse carregar de terra de Israel. Terra de Israel, que ele levou de Israel. Ele levou 2 sacos de terra de Israel. Colocou no lombo da mula e levou. Quando chegou na sua casa, ele preparou um altar com terra de Israel. E todos os dias ele prostrava diante de Deus, de joelho, sobre as terras que ele levou de Israel. Aleluia. Aleluia. Nosso Senhor fala dele, né? Jesus fala dele. Muitos leprosos, disse nosso Senhor, havia em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum foi curado a não ser Naamã, ou Ciro. O que Jesus quis dizer com isso? Havia muitos profetas, muitos leprosos judeus em Israel, mas eles não tinham fé para ser curados. Eles não serviam a Deus. Aleluia. Eles não estavam preocupados, aleluia, em adorar a Deus. Aleluia, mas o estrangeiro não. O estrangeiro foi curado. Jesus lançou na cara dos judeus a sua incredulidade. Aleluia. Aleluia. Nós temos visto hoje muitas pessoas que não creem em Deus. Por mais que Deus fale, abençoe, guarde, livra, dá escape, dá livramento, as pessoas ainda não confiam em Deus. Aleluia. Muitos leprosos haviam em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas só Naamã, Ciro, foi curado. Um estrangeiro. Às vezes a igreja está cheia de pessoas, aleluia, leprosas, cheia de problemas, e elas não recebem a solução dos seus problemas porque não tem fé. Aí chega uma pessoa lá da feitiçaria, nesse momento, cheia de fé, e Deus lhe dá escape, lhe dá livramento e a solução de todos os seus problemas. É um estrangeiro que chegou, confiante em Deus, e Deus restaurou a sua vida. Aleluia. Havia muitas viúvas em Israel, diz a Bíblia, nos dias do profeta Elias, na seca que houve em Israel. Mas em nenhuma viúva ele foi enviado, a não ser a Serepta de Sidom, uma mulher estrangeira, uma mulher de Sidom, uma síria também. Aleluia. Então eu quero passar para a igreja hoje, para quem está nos ouvindo. Tome cuidado. Aproveite a oportunidade que Deus está dando a todos nós. Tomemos posse, aleluia, da vitória, mas também da vida eterna.
Porque Jesus Cristo está voltando um dia. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E ele disse, porventura quando o Filho do Homem voltar, encontrará, aleluia, fé na terra. Aleluia. Nosso Senhor quando voltar, ele voltará para procurar fé sobre a face da terra. A pessoa que tiver fé no nome do Filho de Deus receberá o direito de adentrar os céus com salvas nas mãos. Mas as pessoas que rirem dele, aleluia, não confessaram o nome dele diante dos homens, perderão o direito de adentrar os céus com salvas nas mãos. Porque João, na ilha de Pátimo, em sua visão, ele disse que viu uma grande multidão que adentrava os céus com salvas nas mãos. Salvas nas mãos, por quê? Salvas na mão, batendo palmas para Deus, aleluia, aplaudindo a Deus, honrando a Deus pelos seus grandes feitos, por suas operações miraculosas, gloriosas, aleluia, por cura de vida, libertação, por salvação, por restauração de vida. É noite de restauração, noite de reconciliação com Deus, noite em que Deus te dá a oportunidade de você falar com Ele, confessar os seus pecados e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Fechamento. Naamã, ele fez isso. Naamã foi buscar a cura. A maioria das pessoas, quando vão para a igreja, vão buscar a cura. Algum tipo de cura. Física, social. A pessoa às vezes está doente fisicamente falando, mas socialmente está pior ainda. Uma cura financeira. O poder aquisitivo foi embora, não existe mais. Está quebrado. As pessoas vão fazer isso na igreja. Naamã também. Ele saiu da Síria, foi a Israel buscar uma cura. A cura da sua lepra. Mas ele voltou para casa com a cura, com a conversão e com a salvação. E nem judeu ele era. Aleluia. Então a igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é estabelecido na terra para anunciar salvação em primeiro plano. Aleluia. Se você examinar-se a si mesmo e achar que precisa de salvação, é noite de salvação. E quem salva não é o pastor, nem o pregador, nem o cantor. Quem salva é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, rejeitaram. Veio para Israel, mas Israel não quis. Aleluia. Então a Bíblia diz que ele foi enviado a nós, gentios. Louvado o nome do Senhor. Quantas pessoas, aleluia, pensam que conhecem a Deus e não conhecem. Estão necessitados de Deus e pensam que não estão. Aleluia. Muitas pessoas não têm uma conceituação, aleluia, bíblica a seu respeito. Quando algumas pessoas fazem uma conceituação a seu respeito, fazem uma conceituação segundo, aleluia, a antropologia, a sociologia, alguma ciência humana falha que não pode conceituar a teologia. Porque a única ciência que pode conceituar, aleluia, uma outra ciência é a teologia. Ninguém mais. Porque a teologia é a ciência de Deus. Aleluia. A sociologia não pode, nem a antropologia pode usar de conceituação para com a teologia. Foi o que eu falei com a professora de sociologia, de antropologia. Falei, você não pode usar da conceituação, aleluia, da sociologia e da antropologia para conceituar teologia, porque a teologia é a única ciência estabelecida por Deus que pode conceituar as demais ciências. Aleluia. Então é noite de salvação, amém? Naamã, Sírio. Ele era sírio. Não era judeu. Eu também não era judeu. Não era estrangeiro, não é isso? Agora eu sou Israel de Deus. Pertenço ao Israel de Deus. Eu quero convidar os irmãos que querem oração para vir à frente, não é isso?